Silvana, Oi, querida, tudo bom? tudo bem? E contigo, tudo certo? Tudo certo, glória a Deus por isso. Amém. Enfren- Enfrentando as nossas batalhas, parte profetizamos, em parte vemos, em parte oramos. Bendito o nome do Senhor. Muito bom. Então, falando em parte oramos, vamos para o nosso episódio hoje, parte 2 de como orar. Então, acompanhe aí, Sim, iniciando mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E hoje o episódio 28 é a segunda parte, né, do que a gente já falou no episódio anterior, como orar. sim. Os próprios discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar em Lucas 11:1, que é o texto que a gente está usando desde do texto passado, do podcast passado, que é o 28, o podcast 27. E, e aí veio na minha mente agora, aqui, fazendo essa reflexão, como muitas vezes a gente fala sem estar pensando naquilo que nós estamos falando, né? As palavras, elas têm poder, está escrito na Bíblia inteira. Hoje a ciência está firmando isso, né? A física quântica está marcando isso como ciência, e quando diz na palavra de Deus que se nós não pregarmos as palavras, as pedras pregarão, parece que é isso, para mim sempre pareceu isso, há muitos anos atrás me parece isso, que as pedras clamarão, desculpa, não é pregarão, clamarão, é a ciência, e a ciência hoje está marcando isso. Eu me lembro anos atrás, na academia, o personal dizia assim, ó, pensa no músculo que tu estás trabalhando, seja intencional. Então imagina, né, se pensar no músculo que tu está na academia, faz com que ele fique mais, envolvido no processo de desenvolvimento da musculatura. As palavras que tu diz toda a Bíblia diz, seja intencional, pense, aquilo que você pensa no seu coração, assim você é. Então, quando a gente diz batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, a gente não está pensando no que a gente está dizendo, não tem poder, não tem vigor. O Uhum. que que tu acha disso? Muito bom. Né, até a própria criação, né? Deus cria o mundo através da palavra. Não está escrito, Uhum, então Deus pegou um pozinho mágico e espalhou, e a partir disso nasceram, né, as plantas, as árvores, ou né, o chão, a terra se formou. Não, Deus fez tudo a partir da palavra. Ele disse, haja. Ele deu um comando claro, ele falou, né, de uma forma afirmativa sobre a sua criação, sobre o que ele estava criando. Então, as palavras, elas têm esse poder. Até porque, no momento em que a gente fala, né, como a gente pensa, como tu, né, trouxe, o que está no nosso coração, e quando a gente verbaliza, é uma ação, né? uhum, Pensar é muito importante. Como nós pensamos, nós verbalizamos. Mas quando a gente verbaliza algo que talvez não é bem o que nós pensamos, por exemplo, eu tenho, não acredito, lá no fundo eu tenho muito medo de que tal coisa aconteça. Mas quando eu pego a palavra de Deus e eu trago frases afirmativas e declaro o contrário daquilo, eu estou me ouvindo, né? Eu estou uhum. acionando mais neurotransmissores, inclusive, da audição, da fala, né? E aquilo está produzindo um novo pensamento, e naturalmente isso vai criando uma nova realidade. Essa intenção na fala, né? Sermos intencionais. E tudo isso porque está escrito aqui no meu devocional, diz assim: o cristianismo, no lado prático, é uma religião viva, cujo os adeptos estão em contato com Deus vivo, que ouve e atende a oração. Então imagina se a gente está falando assim, ai Deus, obrigado porque eu estou aqui, obrigado por isso, obrigado por aquilo, e tu já está pensando no que tu vai fazer depois, que tu vai pedir a tua comida, que tu vai comprar talvez batata ou cebola, entende? Se eu estou falando contigo e estou pensando em outra coisa, tu não percebe, Andy? Com certeza, sem Né? dúvida. E se eu estou ali envolvida naquilo que tu está me contando, eu estou prestando atenção, eu te faço perguntas pertinentes ao assunto que tu estás me contando, como é que é a nossa conversa, como é que é a nossa comunicação? É muito incrível, Silvana, enquanto tu falava, eu me lembrei, né, como psicóloga de crianças, né, infantil.
É incrível que às vezes os pais, eles ensinam, né? Nós como pais ensinamos coisas para os nossos filhos que nem sempre nós praticamos ou acreditamos. E a criança saca rapidamente isso, porque ela ainda está muito treinada para outras comunicações que não só as verbais, né? Então, por exemplo, o pai vai lá e diz alguma coisa, mas que não é o estilo de vida que ele realmente acredita, mas ele acha que precisa fazer aquilo, né? Porque ele sabe que é o certo e ele já fez errado e não quer que o filho repita. Mas ele não transformou o conhecimento dele, a forma como ele fala, não transmite essa verdade. E a criança traz isso claramente no processo terapêutico. Então, como é importante, porque a palavra, ela tem essa raiz, né? Raiz também, Sim. que vai atingir o nosso comportamento e vice-versa. Sim, o medo que talvez o pai tenha de que, ai, eu sofri um processo assim, assim, e não quero que esse processo se resolva, se repita aqui na criação do meu filho. Então eu vou dizer outras coisas, mas o quanto que essas outras coisas que tu estás dizendo realmente são vivas, o quanto essas coisas realmente foram trabalhadas no teu coração, e elas são reais para ti agora. Não tem problema nenhum uma pessoa que apanhou muito na sua vida infantil não querer corrigir os filhos de forma a usar violência. Acho perfeito, ótimo. Mas o quanto essa violência realmente saiu de dentro de ti, o quanto isso foi tratado com Deus, né, do que simplesmente colocar sujeira. Quem faz limpeza sabe que não dá para botar sujeira debaixo do tapete. Só daqui a pouco tá um morro e tu tá tropeçando, né? Não precisa nem ter feito limpeza, vai saber que isso não dá certo, né? Então, assim, a gente, quando quer fazer o oposto do que foi a nossa história, nós precisamos que isso seja real, essa transformação. Tudo é baseado no nosso profundo e no nosso real. Quando eu falo uma palavra real, para mim tem um significado essa palavra real. Então Deus é vivo, então isso faz parte da oração, quando a gente conversa com Deus e crê que Ele é um Deus mais do que suficiente, que é poderoso, que fez o universo, que fez terra, tudo que há, peixes, aves, que fez tudo, que Ele é poderoso para resolver esse problema, né? Porque quantas vezes a gente sai de uma reunião de oração e vê a pessoa dizendo, ela acabou de receber uma palavra sobre cura, uma profecia, ou pelo menos se foi, não houve profecia nem palavra específica para a situação, ela creu que Deus é suficiente para cuidar e sanar e curar e vivificar, mas ela sai na calçada e já diz assim, ai, vou lá no hospital, eu vou ver como é que ele está. Como seria uma palavra na calçada, se tu acabou de receber, ou se tu acabou de orar sobre cura, como seria a tua palavra na calçada? Eu vou lá no hospital, se Deus quiser e Ele quer, Ele está melhor, né? Então, assim, Sim. é o sentimento, né, é a emoção, porque se Deus é vivo, tudo mais precisa ser vivo na tua comunhão, porque isso é comunhão, né, com Deus. Ele cumpre a sua vontade na terra, e a gente perguntar para Deus: "Deus, o que que tu queres fazer hoje?", né. Não é sobre os meus desejos, não é sobre os meus problemas. A nossa relação se baseia, já que eu entrei nesse reino morto, né, eu morri Silvana, velha, e ressuscitei em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, não se trata mais de mim e dos meus problemas, porque se eu sou dele, os problemas meus são dele, e Deus não tem problema. Sim, muito bom. Então, um ponto bem importante que a gente já abordou também no outro podcast é não usar vãs repetições, que Jesus deixa muito Sim. claro, né? Quando forem orar, não usem vãs repetições. E ontem eu e meu marido, a gente estava voltando de um local e conversando no carro, e aí a gente falou sobre, dele falou sobre a experiência dele na experiência religiosa e de igreja que ele teve anteriormente, e ele trouxe, nossa, quantas vezes eu orei o Pai Nosso, ou o Creio, enfim, e eu só repeti aquilo. Uhum. Hoje, não vejo problema nenhum em eu orar dessa forma, embora eu tenha uma intimidade com Deus, mas eu sei o que significa. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio num Pai, eu creio num Deus que é Pai, que Ele é poderoso. Né? Eu creio em Jesus, que Jesus Cristo é o Filho unigênito, então eu sei, estou declarando que Jesus é Filho. E aí a gente estava discutindo exatamente isso, né? Como é incrível. Então Jesus ele nos deixa para trazer algo bem didático para quem está nos ouvindo,
O Pai Nosso é uma oração em que Jesus ele nos deixa, né? A gente costuma repetir essa oração e não tem problema, contanto que se faça como nós acabamos de falar, com consciência e com verdade, porque isso é muito importante. Deus ele olha para o nosso coração. Porém, essa oração também é um guia, né? Quando Jesus ele nos dirige, ele não nos dirige para só orar assim, Pai nosso que estás no céu. Não, ele fala que a gente começa adorando, reconhecendo onde Deus está. Pai nosso que estás nos céus, onde ele está? Ele tá num lugar acima, ele está reinando sobre todos nós, santificado. Tu começa a dizer como Deus é santo, como Deus é um Deus de milagres, e glorificar e adorar Ele. A gente começa adorando, entrando na presença, reconhecendo esse Deus que é soberano em nossa vida, nas nossas relações, um Deus de cura, Deus de milagre, de tudo aquilo quanto nós já reconhecemos o poder de Deus e aquilo que nós ainda podemos não viver, mas declaramos por fé. E aí convoca, traz o reino dele, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, eu quero viver o teu reino aqui na terra. Sim, e o quanto a nossa emoção precisa estar envolvida, essa filiação divina, né? Tu saber que tu és filho e que tu és um só com Jesus, né? E, então, isso ser verdade e tu te comunicar com esta emoção, com este sentimento, e não preso nos problemas. Né? Então eu fico, ai Deus, eu preciso que o meu pai se converta, eu preciso que a minha mãe seja curada, e Senhor, e fico naquilo, e sofrendo, gente, não é mais sobre os meus problemas, não é mais sobre eu mesma, é sobre Deus. Eu creio na cura e na libertação de todos ao meu redor. E agora, o que nós vamos fazer hoje? O que tu queres fazer hoje? E isso ser verdade, eu ser intencional, porque tu és vivo, com certeza tu não te importas só com a minha mãe, com meu pai e com meus filhos, né, e comigo mesma, tu te importas com toda a terra, né, com certeza tu estás, eu sendo tua filha, tu te importas sim com os problemas que eu tenho que resolver, só que os problemas são teus, né? E como tu não tens problemas, com certeza todas essas coisas estão resolvidas. Se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, né? Então, quando nós começamos lá, Senhor, né? Pai nosso que estás no céu, então Pai nosso, Ele é nosso Pai. Então, Ele vai dar coisas boas para nós. Então, é nesta emoção, nesta comunhão, nesse relacionamento vivo, né? Quando tu tem um relacionamento vivo, tu presta atenção no que o outro está te dizendo. Se não é só um monólogo, nós fazemos muitas vezes monólogos com Deus, né? E monólogo não é amizade, não é relacionamento. Quando eu me relaciono com a Angélica, eu sei o que está acontecendo no coração dela, assim como ela sabe o que está acontecendo no meu coração. Ela presta atenção em mim e eu presto atenção nela. Né? A minha emoção está envolvida nos teus problemas, a tua emoção está envolvida nos meus problemas. São vivas as nossas palavras. Eu não falo contigo pensando no que eu vou fazer depois. Sim, então, e no Pai Nosso, Deus segue, né, a orientação que Jesus nos dá, segue exatamente assim, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, para que o nosso coração reconheça a santidade do Pai, né? Que acima de E o tudo, que poder. a vontade dele seja soberana, que nós possamos ter essa sabedoria de entender, olha, Deus, eu estou te pedindo isso, eu quero, eu busco isso, mas eu reconheço que tu és bom, reconhecer essa bondade, o amor de Deus, e aquilo que tu tem é infinitamente maior do que aquilo que eu preciso ou desejo. E aí segue, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Jesus deixou muito claro sobre a gente fazer orações diárias. Ele não disse o pão nosso de cada dia nos dá eternamente. É claro que a gente pode orar assim e tá tudo bem. A questão é, Jesus está nos dizendo, todos os dias a gente coloca as nossas necessidades e todos os dias nós recebemos a quantidade suficiente. Então, de poder olhar nesse dia o que eu preciso, né? Hoje de manhã eu estava orando e pensando, Deus, o que eu preciso da tua ajuda hoje? Preciso da tua ajuda para dar conta da minha agenda, para fazer aquela parte burocrática que eu não gosto muito, me dê, né, disposição, alegria, me ajuda, esteja comigo e trazer as nossas petições diárias, pedir o pão para aquele dia,
né? E isso nos ajuda muito a trabalhar muito também a nossa ansiedade, os nossos desejos, o nosso coração, de compreender, de viver com plenitude aquele dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Amanhã ele vai nos Uhum. dar outro dia com uma outra porção, né? E É, aí segue. e assim, o Pai Nosso, né, primeiro ele começa com a filiação divina, Pai Nosso que estais no céu. Uhum. Depois ele continua, exaltando o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Olha quanta coisa vem antes das nossas petições específicas. Então, primeiro filiação, depois santificação, santificado É, seja o teu nome, adoração. depois venha o teu reino, estabelecendo o reino de Deus na terra, então tu estás coparticipando do estabelecimento do reino, venha o teu reino, e depois eu estou seguindo o livrinho da Valnice, orando a palavra. Uhum. Estabelecimento do reino, parte 2, venha o teu reino, de novo. Pai, aguarda a manifestação visível. Pai nosso que estás no céu. Sim, Depois a santificação, submissão, desculpa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é uma submissão, né? Olha que coisa linda. Isso tudo antes do pão, né? uhum. Olha quanta coisa antes do pão, né? Submeter-se Senhor, o que que hoje tu queres? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita já no céu. O que que tu queres que eu seja colaborador hoje, né? Sim, perfeito. E aí, Jesus nos orienta também a pedir perdão, né? Examinar o nosso coração, aquilo que a gente vê, né, que talvez esteja incomodando, que está às vezes até oculto, investigar até esse momento para se examinar, né? Olha, Uhum. eu acho que eu estou vacilando, Deus me perdoa nessa área, e também liberar perdão, né? Assim como Sim, nós, porque é condicional, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então, se lembrar, né, uhum, poder trazer naquele momento, né, como a gente fala sim. aqui no Tudo Bem, mesmo que seja, né, em parte declaramos, em parte, né, confiamos, Profetizamos. profetizamos, mesmo que aquilo não seja o que está no teu coração, mas olha, Deus, eu preciso liberar perdão para essa pessoa, porque é muito isso, né? Nós queremos ser perdoados, nós queremos receber o Uhum, perdão e muitas vezes a gente não consegue fazer esse exercício. Então, Jesus nos deixa essa orientação diária, porque diariamente nós sim, magoamos e somos magoados. Faz sim, parte das relações humanas. Todos os dias a gente se chateia com alguém e principalmente com quem a gente tem um convívio diário, né? Então é muito sim. provável, todos os dias na minha oração ali, Deus, eu peço perdão pelo jeito que eu falei em tal momento ali com meu marido, mas eu também Sim, perdoo ele por tal coisa, né? Então, isso, isso é muito importante, a gente está se limpando ali, né? Se renovando nisso que Jesus fez, que foi nos perdoar. sim. Sim, estamos sendo iguais a ele, né, com o poder dele, né, lembrando que eu preciso do poder dele para de fato perdoar as pessoas, porque, a minha intenção é, né, mas Senhor, eu não confio em mim, porque às vezes é muito difícil, a pessoa me tratou muito mal, sexta-feira aconteceu um evento que não dá mais tempo para contar, mas muito difícil, uma pessoa me tratou muito mal, quando ela deveria ser a que me servia num serviço hospitalar. E eu digo: "Senhor, eu perdoo e sou perdoada por fé, eu declaro isso, que nós nos perdoamos, né. Eu posso te pedir qualquer coisa, então eu peço também que essa pessoa também me perdoe". Então, as dificuldades que a gente tem e a confiança não na gente, né, de novo, se eu sou filha e meus problemas são de Deus e esse é um problema, Senhor, aconteceu uma coisa séria sexta-feira, então, eu te entrego isso, né, e perdoo e tu governas crédulos e incrédulos, que essa pessoa também possa me perdoar, ajuda ela a me perdoar também, né. Sim, e Jesus deixa bem claro lá em Mateus 6, né, no versículo 14, ele fala: "Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, Aleluia. porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês", né? É uma questão Bah, também de justiça divina. E aí, então, né, para a gente ir fechando dessa orientação, então Jesus acaba ali, né, nesse guia, né, é importante lembrar que pode ser uma oração repetida,
né, com intenção, como a Silvana falou, pensando, se concentrando, né, trabalhando o nosso coração para cada um desses versículos, mas também ela é um guia. E aí, no final, né, Jesus orienta para pedir que não nos deixes cair em tentação, né? Porque Isso. nós precisamos pedir a Deus que nos ajude nem sequer desejar fazer o mal, né? Que a gente já trabalhe isso, não nos deixe cair em tentação, né? Porque não é só, não está dizendo cair em pecado, em tentação, que a gente não Uhum. tenha isso no nosso coração, que a gente não cultive esse desejo, essa ambição, né, em fazer algo que não agrada a Deus, né? Mas livra-nos do mal. Ou seja, Amém. caso a gente caia na tentação, nos livra, Senhor, porque tu tem o poder para nos livrar. Então a gente já Sim, está orando, olha, Deus, me ajuda que eu não deseje, mas caso isso aconteça, me livra, porque tu pode nos livrar, né? É como, sim. por exemplo, a gente vai cometer uma infração de trânsito. O sinal já acabou de fechar, vou passar rapidinho. Né? É algo que é uma tentação, a gente infringiu, fez algo que não é lícito, né? Que com certeza não agradaria a Deus, mas Deus vai ali e te dar um livramento, né? Ajuda com que não aconteça um acidente em alguns momentos, enfim, né? Então, da gente poder ter essa consciência e termina reconhecendo, né? De novo aquilo que a gente começou, como a Silvana falou ali, da santidade de Deus, reconhecendo a soberania, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a gente fecha Amém. também reconhecendo o poder, a soberania de Deus sobre todas as coisas de nossa vida. Amém. E Senhor, muda-nos também. Quando nós fizermos alguma coisa que não está no teu coração, Senhor, que a gente não se acostume a te pedir socorro, que a gente se acostume a ser mudado por ti, né? Se a gente Amém. passou no sinal vermelho e foi livrado, Senhor, no nome de Jesus, muda que eu não faça mais isso, me ajuda, né? Muda-me, muda-me, né? O tempo todo, Senhor, que a gente não se acostume com aquilo que não veio do teu coração. Senhor, nós estamos em contato contigo e tu és vivo. E nós possamos, então, Senhor, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, termos realmente um relacionamento contigo. Não no me dá, mas naquilo que eu posso ser os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos, os teus braços nessa terra. O que que tu queres que eu faça hoje? No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que isso seja um anseio de todas as pessoas que nos ouvem e elas possam multiplicar essa palavra viva. Amém, amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu nos deixaste todas as coisas na tua palavra, todas as orientações para nós vivermos e desfrutarmos de uma boa vida aqui na terra. Além de nós termos a vida eterna, a eternidade que nos foi dada por Jesus Cristo, nós podemos viver uma vida com prazer, com satisfação, com alegria, apesar das circunstâncias e das dificuldades. Obrigada, Jesus, porque tu nos ensinou em todo momento como amar, em como nos relacionarmos e também nos ensinou, Senhor, como orar. Obrigada, Jesus, por deixar tanto ensinamento para nós e que até hoje nós possamos desfrutar e desfrutaremos até a sua volta ou até estarmos contigo, da soberania, das tuas palavras, do teu amor que muda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, na unção do Espírito Santo. Amém. Se tu curtiu, então curte aí, te inscreve no canal, compartilha, envia para alguém, envia para aquela pessoa que sempre orou, que sempre rezou contigo, e para poder aprofundar o entendimento e o conhecimento dessa linda orientação que Jesus nos deixou. Até a próxima! Amém, até a próxima.